Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos conectados aqui mais uma vez pelo Instagram do Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Angélica. Eu quero dar boa noite a cada um de vocês que está chegando agora. A boa noite a Gorete, a boa noite Jussier. Um abraço aí para nossos irmãos de Areia Branca, da Sociedade Cultural Espírita André Luiz. Muita paz a cada um de vocês. Gente, vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Enquanto nossos irmãos eles vão se conectando, eu trago uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto, que traz como tema tudo o que construímos. O amor constrói obras internas bem profundas em nós. Não podemos nos esquecer que quem tem amor também deve ter humildade. Deus, ao criar o homem, colocou nele uma porção de amor, que é a essência divina. Ela é o alicerce em tudo o que construímos para o bem maior, em benefício de todos os seus filhos. Assim, o homem foi criado simples e ignorante, e diante da eternidade dada por Deus, passou a ser imortal. A partir daí, ele começa um caminho de volta aos planos celestiais. Em sua bagagem de conquistas, de conhecimento e virtudes, através do tempo que passou, chega com sabedoria de volta às mãos do Criador. Então, nessa leitura inicial, quando coloca, não podemos nos esquecer que quem tem amor também deve ter humildade. É o convite que o mentor Ernesto nos lembra, que o amor vem de humildade, a exemplo do nosso Mestre Jesus. A personificação do amor, como costumamos dizer, e um rei de humildade, sabedoria e de benevolência. Somos criados simples e ignorantes, nos lembra o mentor, mas é através do amor, da humildade e da caridade que nós conseguiremos crescer moralmente, espiritualmente e retornarmos ao nosso Pai Celestial, que nos criou para a felicidade plena. Eu quero dar boa noite a cada um de vocês que está chegando agora. A boa noite a Betinha, a Tati, boa noite a Michele, boa noite Saraiva. Que alegria ter vocês conosco. Eu quero convidar a cada um de vocês, nesse exato momento, a fechar os nossos olhos, a levar o nosso pensamento ao alto. E todos juntos, em um só coração e em um só pensamento, dizermos: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos, Senhor, aqui estamos mais uma vez em coração e em pensamento para estudarmos o Evangelho do nosso irmão Jesus, à luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão enfermos dentro de casa, no meio das ruas, nos hospitais, nas prisões, que teus benfeitores espirituais, encarnados e desencarnados, hajam sempre em favor de cada um destes e de cada um de nós. Que a tua paz, o teu amor, Senhor, nos envolva nesse momento e que através dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda, tenhamos
as intuições e as reflexões necessárias para que possamos aprender o Evangelho de Jesus e colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite, Lopes. Que alegria ter vocês conosco, gente. Como colocado o título da nossa mensagem hoje, é a missão dos apóstolos, a missão dos 12, ou ainda orientação aos apóstolos. E é um trecho, é uma perícope do Evangelho retirado de Mateus. Estou usando a tradução de Haroldo Dutra. Mateus, no capítulo 10, versículo de 1 a 16, que tem a missão dos 12. E o evangelista nos narra: convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. O nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses 12, após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ergueis mortos, purificai leprosos, expulsai os espíritos impuros. De graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu sustento, de seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para com vós. E, se ninguém vos receber, nem ouvir as palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém, vos digo que haverá mais tolerância nos dias do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocente como as pombas. Então percebamos que o nosso Mestre Jesus, ele orientou seus discípulos. Orientou a priori aqueles 12, mas que todos aqueles que querem ser trabalhadores do Cristo devem receber também estas orientações que o evangelista já nos narrou. É preciso, a priori, a gente diferenciar os apóstolos dos discípulos. Quando Jesus estava com os 12, e também em meio de tantos outros, os apóstolos, estavam ainda como discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes. Eles aprendiam com Jesus. E os apóstolos são os enviados, são os trabalhadores. Então, quando eles estavam com Jesus, estavam na condição de discípulos, aprendiam. Depois eles foram estagiar, digamos assim, ao saírem de 2 em 2. E após o Mestre voltar à pátria espiritual, após a crucificação, os discípulos começaram verdadeiramente a trabalhar como emissários, ou seja,
na condição de apóstolos. E Jesus orienta o que eles devem fazer ao dizer, iniciamos a missão, Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Naquela época, no costume daquelas pessoas, o povo de Samaria tinha outras crenças, outros costumes, e os judeus não podiam ser vistos à companhia dos samaritanos, porque eles eram vistos como indignos, digamos assim. Eram pessoas que não serviam de companhia. Mas Jesus orientava aqueles 12 discípulos a não entrarem naquelas terras com as pessoas de Samaria, embora percebamos que Jesus muitas vezes ele usa o exemplo de alguém de Samaria para ir quebrando aos poucos os preconceitos, os paradigmas que aqueles judeus tinham em relação a seus irmãos de outras crenças, de outra cidade. Mas a gente entende pelo Evangelho que existe um dos apóstolos que irá entrar na terra dos gentios para poder evangelizar e curar e trabalhar também, que é Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. A missão de ir a Samaria não competia inicialmente àqueles 12, mas ao novo apóstolo que chegaria depois. E depois ele nos orienta, ele quando forma a sua missão, de trabalhar, quando orienta, ele nos situa, com os apóstolos, o nome de todos os apóstolos que lá estavam, para que eles pudessem trabalhar com o que aprenderam de Jesus, pois ele disse que deu a autoridade, ou seja, deu a permissão de dizer: vão, a missão de vocês está começando. É no livro Boa Nova que é nos trazido assim: Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: de não tomeis o caminho dos gentios, nem entrar em terras de samaritanos, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel. Faz a referência à passagem e nos convida a pensar que ide primeiro às ovelhas perdidas. Ir às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, aquelas pessoas que estavam no sofrimento, que estavam em tribulações, aquelas pessoas que estavam na dor. E por passarem por estas experiências, por essas provações, eles estavam mais abertos a receber as palavras de Deus e também a cura, se necessário fosse. Porque se eles tivessem ido às pessoas que estão sãs, gozando da felicidade, dos bens materiais, pouco provável seria a possibilidade de eles estarem aptos a querer ouvir a boa nova. Eles, como costumamos dizer hoje em dia, entraria no ouvido e sairia por o outro. Eles não estariam prontos, não estariam preparados, não estariam aptos a receber a boa nova do Cristo. E as ovelhas perdidas, elas que estavam no sofrimento, estavam já preparando sua terra para receber a boa nova e poder meditar, para poder sentir e posteriormente viver as palavras do Cristo. É por isso que Jesus diz: ide primeiro às ovelhas perdidas. E Jesus já tivera dito isso anteriormente aos seus apóstolos, ao dizer: nenhuma das minhas ovelhas serão perdidas. Porque o Mestre virá, ou enviará os seus mensageiros, os seus apóstolos, as ovelhas perdidas, da mesma forma que envia os encarnados, também os desencarnados. Também os nossos irmãos, nossos amigos espirituais que conosco estão nas horas de dor, nas horas das provações. Estes vêm para conosco, para as ovelhas perdidas, para que após curados, regenerados e escutar a boa nova, podermos voltar, trabalhar e servir, juntando-nos às demais ovelhas, junto do Mestre. Depois Jesus nos diz
Indo, proclamai dizendo, está próximo o reino dos céus. Ou seja, os apóstolos deveriam pregar o evangelho aos judeus que se encontravam distanciados ou indiferentes do judaísmo, úteis para entender a mensagem cristã, porque estavam perdidos, porque estavam desolados, desamparados, então estavam aptos a poderem absorver as mensagens. Por isso que o mestre diz, proclamai o reino dos céus, anunciai a boa nova. E ao dizer, curai os enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai os espíritos impuros, de graça recebestes, de graça dai. Nessa passagem evangélica nós temos um dos pilares do Espiritismo. De graça recebestes, de graça dai. Nos exemplifica como devemos trabalhar com a mediunidade, a ir até os enfermos, aos necessitados, curar, renovar suas forças, a trabalhar de graça, a não cobrarmos, porque os dons, digamos assim, que no Espiritismo chamamos de mediunidade. O espiritualismo também, dependendo de várias doutrinas filosóficas religiosas, a mediunidade, Em outras filosofias, outros dons, mas é orientado que de graça recebestes, de graças ofertar. Então, se Deus deu a nós essa autoridade, essa condição de ser alguém que ajuda, alguém que serve de instrumento para a espiritualidade, para o bem do próximo, não devemos cobrar dinheiro, devemos ofertar de graça. É por isso que o mestre nos orienta, de graça recebestes, de graças ofertai. Ou seja, os dons que você, os milagres, digamos assim, as curas, a expulsão dos espíritos impuros, utilizando das palavras evangélicas, não é unicamente pela nossa única autoridade, porque todos os missionários do Cristo em redor de si têm uma legião de anjos, tem os benfeitores espirituais que contam conosco, com o nosso trabalho, para poder trabalhar também. Então as curas, as orações, os fluidos transmitidos para aquelas pessoas em necessidade vieram da espiritualidade superior, que junta-se com as nossas, para que possamos alcançar tanto o corpo quanto o perispírito e o espírito que está em necessidade. Então é o que devemos fazer, a começar a procurar pelas ovelhas perdidas, anunciar a boa nova e levar o alívio necessário, a cura para o corpo, para a mente e, se necessário, para o espírito que está em sofrimento. Nos orientado pelos benfeitores, em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos, ou seja, no trabalho, em trabalhar, e não em querer moedas, e não em querer reconhecimentos, mas a trabalhar em favor do bem, porque de graça nós recebemos, e de graça precisamos ofertar. E depois o mestre continua a nos instruir, ao dizer, não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. Ou seja, pelos trabalhos que desempenhamos para a boa nova, não devemos levar mais do que o que nós necessitamos, mais do que o que precisamos. Primeiro porque aqueles discípulos, eles iriam andar a pé. Eles iriam percorrer grandes distâncias. Então, se eles tivessem muitos bens materiais, eles não iam conseguir transportar com facilidade. E depois a orientação vem para que eles não recebam os outros tesouros, as outras pratas, os outros bens, para que eles não desvirtuem-se no caminho. Porque eles foram para trabalhar, não para juntar riquezas. Eles foram trabalhar ofertando de graça o que de graça receberam, então eles não podiam se acomodar em querer receber benefícios, em querer receber brindes, em querer receber alguma coisa em troca. Olhemos para o nosso querido Chico Xavier,
que muitas pessoas, né, agradecidas porque recebiam as cartas de muitas mães, né, que recebiam carta dos seus filhos, e elas diziam: Chico, eu trouxe isso para você, Chico, eu trouxe isso para você. E Chico dizia: não precisa, minha irmã, não precisa. Quando uma pessoa fazia questão de entregar, ele recebia. Segurava por algum tempo, e logo em seguida vinha alguém que necessitava, e ele ofertava. Então ele não ficava para si. E assim, porque já seguia a orientação dada aos trabalhadores: de graça recebestes, de graças ofertar, e não levar mais do que o que necessita, a não se preocupar com ouros, com as moedas. E continua o mestre a dizer: nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, ele orientava os apóstolos a trabalharem, tirar o seu sustento e depois ir ao trabalho da espiritualidade, em curar os necessitados, em levar a boa nova. Mas ele dizia: o trabalhador é digno do seu sustento. Eles eram pescadores, agricultores, eles eram administradores, é o caso de Levi, do Mateus. Então eles sabiam, alguns, né, no caso de Mateus, sabia fazer cálculos, porque arrecadava impostos. Os que não sabiam, como o caso de Simão, como o caso de João, sabiam trabalhar. Então ele dizia: o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, trabalhe, tire o suor, né, como coloca também nas Sagradas Escrituras: do tuor de tua fronte retirarás o teu sustento. Então eles trabalhavam, tiravam o necessário para suprir as suas necessidades e iam ao trabalho da Boa Nova. Não a juntar dinheiro, a tesouros, mas a trabalhar para o bem, tirando o seu próprio sustento, algo que o Espiritismo também segue. Não se sustenta da religião, trabalha. Tira o seu sustento do trabalho e nas horas vagas renuncia ao seu conforto, renuncia suas horas de estudo, suas horas com a família e vão trabalhar na Boa Nova. Não condena, não julga nenhuma outra religião que haja diferente. Mas no Espiritismo, tentamos seguir ao máximo essa instrução de tirar o sustento de nós mesmos pelo trabalho e nas horas vagas a anunciar a Boa Nova, a curar os enfermos e não receber nada em troca por estes trabalhos. Se por acaso alguém faz isso, tirando ou se aproveitando das mediunidades, este é um trabalhador da espiritualidade que ainda precisa crescer e evoluir muito e que não está seguindo as orientações trazidas pela espiritualidade e orientadas pelo Mestre Jesus, ao dizer: de graça recebestes, de graça dará, que é uma doutrina que nos ensina a seguir, a fazer o que o Cristo nos ensinou anos atrás, há milênios atrás, a resgatar o cristianismo em sua real pureza, em sua real essência. E continua ao mestre dizer: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali e sairdes. Ele orientava aos benfeitores, né, aos apóstolos, ao dizer, porque eles estavam naquela época, era muito mais difícil se locomover, era muito mais difícil estar em algum lugar. Então eles diziam: vá procurar alguém que os receba, trabalhe ali, ajude nos gastos, anuncie a Boa Nova. Porque ele via o coração das pessoas para dizer: aqui é digno, essa terra é fértil para receber a Boa Nova, permaneça ali. Foi o caso que o próprio Jesus fez. Jesus tinha sua família consanguínea, tinha seus irmãos. Mas onde ele morava? Jesus morava com Simão Pedro, no quartinho dos fundos. Jesus morava na casa dos outros. Mas por que Jesus fez isso? Para exemplificar, para dizer: veja quem é digno. De todos aqueles que lá estavam, ele viu que Simão era digno. Mesmo sendo aquele homem bruto, ele tinha um coração bom. Ele sabia que era uma terra fértil.
para começar a boa nova, para começar o trabalho, para reunir o seu colégio apostolar, para fundar o Evangelho do Lar, ele escolheu a casa de Simão Pedro, morava lá. Da mesma forma, ele disse: procure e faça o que eu fiz. Veja quem é digno de receber a boa nova. E permanecei ali, curai e ensinai, anunciai a boa nova, anunciar o reino dos céus, e depois a continuar a missão. Passava um tempo, iam para outro lugar, passava um tempo, e assim ia, como também fizera Paulo de Tarso, como muito bem narrado na obra Paulo e Estevão. A gente vê que os discípulos, definitivamente, eles iam de casa em casa, onde eles viam alguém que era digno, alguém bom, os acolhia nas necessidades, eles trabalhavam, ajudavam nos gastos e à noite iam trabalhar, anunciando a boa nova, mas curavam os enfermos sempre que necessário fosse. Eles reconheciam os necessitados e ele dizia mais: ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. Ou seja, ele está dizendo: se você chegar em um local, deseje o bem. Se as pessoas não quiserem, o problema é delas. São aqueles espíritos que não estão prontos para receber a boa nova. Não fique com raiva. Não perca a sua paz. Não se inquiete. Pegue a paz que você levou e volte com ela. Ou seja, permaneça em paz. Faça o seu trabalho. Se as outras pessoas vão querer receber, compete a elas. Os apóstolos estão em missão. Estão em trabalho. Quem não quer recebê-lo é um livre-arbítrio de cada um. Aí ele diz: volte com a vossa paz. Ou seja, não se inquieteis. Tem pessoas que fazem o bem, mas recebem em troca a ingratidão. Quem nunca, não é? Quem nunca fez o bem e recebeu a ingratidão. Mas o mestre diz o quê? Para ficarmos inquietos, tristes, a não fazermos mais? Pelo contrário. Ele diz: retorne com a vossa paz. Ou seja, não se inquiete. A ingratidão ou não aceitar foi do outro, não foi a sua. Continue a trabalhar. Continue no bom trabalho. E continua o mestre ao dizer: e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém, eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele dizia que se ninguém receber, se ninguém quiser as instruções, se ninguém quiser conhecer a verdade, não quiser as curas das enfermidades, vá embora. Não gaste o seu tempo ali, porque existem necessitados em outros locais. Vá para as ovelhas perdidas. Se não querem receber, procure outras ovelhas perdidas. E ao mestre, quando diz: mas haverá mais tolerância na cidade de Sodoma e de Gomorra do que pelaquela cidade. Ele já faz uma comparação para aquela cidade que vivia na promiscuidade, que vivia nos prazeres mundanos. Ele diz: mais tolerância terá para ela do que para a cidade que você foi. Porque aqueles estavam como representantes do Cristo. Estavam como os representantes da personificação do amor e da paz, levando a cura. Sodoma e Gomorra não receberam estes. Estes apóstolos direto do Cristo, eles não receberam. Talvez se tivessem recebido naquela época, talvez tivesse um ou outro que recebestes. Por isso que ele diz: mais tolerância terá, porque aqueles não tiveram a oportunidade de receber os apóstolos naquela condição de curar, naquela condição de escutar a boa nova. Sodoma não teve. Esta outra cidade teve, mas ela não quis. É por isso que o mestre diz: mais tolerância terá para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Ou seja, eles estavam tendo o contato da boa nova, mas se eles não querem, porque o coração está embrutecido, não recebe a boa nova, mas tolerância terá para Sodoma, porque estes outros tiveram a oportunidade e não quiseram. É por isso que o mestre diz: pega a sua paz e vá para outro local, vá para outras ovelhas perdidas,
Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Ou seja, a ir trabalhar como cordeiros e não como alguém que não fará o mal a ninguém, a não trabalhar querendo impor, a não trabalhar querendo agredir, mas a trabalhar de forma pacífica, a não ameaçar ninguém. E se alguém não receber, que saia e vá para outro local. Ou seja, não vá na condição de lobo para ficar com os lobos, mas como ovelhas, para dizer assim, quando lhe ofenderem, não retribua. Seja manso, seja pacífico. É por isso que o mestre diz: aprendei comigo, que sou manso e pacífico de coração. Então ele dizia para os discípulos fazerem a mesma coisa, a serem mansos. Mas ele disse mais: sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Ele dizia: preste atenção onde você está. Preste atenção. As pessoas que ali estão querendo a paz, estão querendo a boa nova. Quais são as intenções das pessoas ao lhe receberem? Eles querem realmente o anúncio e a cura? Se quiserem, trabalhem, analisem. Se vê que não querem e que agem de má fé, tome a vossa paz, sacuda vossas sandálias e vá procurar outros locais para trabalhar. É isso que o mestre nos diz. E como é trazido pelos nossos amigos espirituais, que nos dizem, os próprios discípulos materializaram o ensino de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou de impenitência. Todavia, se o símbolo que transparecesse da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teriam neles senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio, para que ele não cresça, né? E diz: sacudir o pó dos pés e não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestem no caminho dos nossos experiências comuns. Então nos convida a nós não nos magoarmos, a não revidarmos, a permanecermos como as ovelhas, porque se nós deixarmos cair na mesma frequência vibratória, como iremos trabalhar para o bem se estamos sintonizados com espíritos não bons? Emmanuel ainda nos esclarece ao dizer: nos foi atribuído a cada um determinada área de ação na qual o serviço que se nos designa uns à frente dos outros se revestes da maior significação tanto para aqueles a quem nos cabe servir quanto para nós. Pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus te incumpiu como não incumpiu a mais ninguém. Então, Emmanuel nos diz, né, que cada um de nós somos únicos, que cada um de nós temos as nossas tarefas, temos as nossas missões. Não somos um igual aos outros, cada um de nós trabalha de uma forma diferente, mas o que devemos fazer é trabalhar em função do Cristo. A orientação nós temos. O que nós precisamos é trabalhar. Mas o convite da espiritualidade ainda diz assim: provavelmente há 3 níveis de chamados: para o discipulado, para o trabalho como evangelistas e para o apostolado. A gente vê uma diferença no sentido de o discípulo na condição de aprendiz, de aprender com Jesus, de aprender com o Evangelho. E depois diz ao trabalho como evangelista, ou seja, de pregar a boa nova, de anunciar o reino dos céus. E nós também temos o apóstolo, que ao mesmo tempo que anuncia, também trabalha, também cura, também levanta, também expulsa os espíritos
que é na linguagem, né? Expulsar os daimones, mas no caso é os espíritos impuros. Hoje nós dialogamos com estes espíritos na finalidade de também orientá-los. Né? Antes chamavam de doutrinador nos centros espíritas, hoje, né, daquele que faz a conversa, o dialogador. Mas é para que possamos trabalhar, cada um na sua missão. Se ainda por enquanto não começamos a trabalhar, reconheçamos o nosso papel como discípulos. Vamos estudar, vamos aprender o que o Mestre Jesus tem a nos ensinar. A orientação de como trabalhar para o Cristo, nós temos. É só olhar a orientação que ele deu aos 12 primeiros e que se estende a cada um dos trabalhadores que querem seguir no mesmo trabalho, no trabalho da obra do bem, no trabalho que cura, no trabalho que restaura, no trabalho que regenera, que leva a boa nova a todos os necessitados. Que nós possamos trabalhar a exemplo dos 12 primeiros apóstolos, a trabalhar onde estivermos, em casa, no local de trabalho, no centro espírita, nas igrejas, em qualquer templo ou local religioso e também no mundo à nossa volta. Que possamos ser reconhecidos como os apóstolos, não juntar os tesouros, a trabalhar, tirar o nosso sustento e renunciar às horas de descanso para trabalhar na boa obra, para trabalhar da forma dos apóstolos primitivos. Que o nosso Mestre Jesus, que o nosso Pai Celestial nos envolva, restaurando as nossas forças, ajudando a nós a voltar ao bom caminho, a endireitar as nossas veredas, para trabalhar no caminho, na verdade e na vida. Que as oportunidades de aprender, de estudar e de trabalhar, cada um da sua forma, cada um com sua tarefa, cada um com suas missões, seja pela paternidade, pela maternidade, pelas orientações, pelo trabalho religioso, mas que todos os trabalhos, todas as tarefas que nós designamos, seja para vós, Senhor, seja para ti. Que teus benfeitores espirituais nos auxiliem nessa boa obra, para que possamos a cada dia sairmos da condição de discípulos e entrarmos na condição de apóstolos, sermos os trabalhadores da boa nova, sermos os trabalhadores da última hora, mas que nós possamos trabalhar da forma que nós podemos. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, nos envolva a cada um de nós, e que a tua paz se estenda para a nossa casa, para nossas residências e para cada um dos nossos. Que assim seja, Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco nessa noite de hoje. Agradecer a Betinha, a Lidiane, ao Gomes. Que nosso Pai continue abençoando a cada um de vocês. Boa noite, pessoal.